Olá pessoas, esse aqui vai ser mais um vídeo meu bem difícil aqui na internet. Pois é, gente, eu resolvi fazer um vídeo sobre família, tá? Eu achei que era um tema muito necessário, era um tema que está em voga agora, muita gente discutindo o que é uma família, o que não é, a família tradicional. Então eu achei que valia a pena dar uma esclarecida nesses pontos, tá? Com alguma informação. Não foi simples fazer esse roteiro, tá? Deu trabalho para fazer esse vídeo, mas eu acho que eu talvez possa ter alguma coisa para agregar para vocês aí, para acrescentar. Com relação à biologia, tá? Eu sempre vou começar meus vídeos assim porque eu sou biólogo. Basicamente existem dois tipos de animais, tá? Generalizando bastante no que diz respeito à estratégia reprodutiva. Estratégia, não me entendam aqui uma coisa planejada, tá? Tipo uma estratégia e tal. É só uma maneira que os biólogos têm de dizer como que é a reprodução de cada um desses bichos, tá? Você tem os bichos que investem muita energia, né, em produzir mais prole, né, em produzir mais filhotes, ou mais ovos, ou mais, enfim, o que quer que seja, mais gametas, e não investem muito tempo em cada um deles. Então, eu não sei qual deles vai ficar adulto, porque a vida é cheia de dificuldades. Então, eu, ao invés de ter um filhote só, eu vou ter 70 mil, e aí alguns deles vão finalmente alcançar a fase adulta, né? E você tem os outros tipos de animais que tem uma estratégia que eles chamam de estratégia K, né? Que ao invés de ter uma prole gigantesca, tem uma prole menor, mas tentam garantir de que ela vai chegar até a fase adulta, como? Cuidando dela, fazendo aquilo que a gente chama de cuidado parental. Então uma família tem que vir só de espécies que tenha cuidado parental. Uma espécie que abandona seus filhotes não tem como constituir família, porque os parentes nem vão se encontrar, ou se encontrarem não vão se reconhecer, enfim. E entre mamíferos, eu acredito que praticamente todos eles tenham cuidado parental. Eu não consegui pensar em nenhum mamífero que não tenha, até porque mamífero tem a questão da lactação, né? A mãe tem que dar o leite para o filhote, né? Então pelo menos a mãe não pode abandonar os filhotes, né? Tem que ficar lá mantendo até uma determinada faixa etária. Aí, claro, vai ter muita gente que vai falar aí, ai, Pirula, mas eu conheci uma cachorrinha uma vez que abandonou os filhotinhos, eu conheci uma gata uma vez que jogou os filhotes fora. Mas, geralmente, esses casos são exceção. Então não dá para pegar as exceções, tá? Às vezes pode ser algum estresse, às vezes pode ser uma variação do indivíduo mesmo, tá? Então, no geral, os mamíferos cuidam dos filhotes. Graças a isso, graças ao fato dos mamíferos, em geral, terem cuidado parental intenso por algum tempo, né? Graças à lactação, etc., a maioria dos mamíferos são animais sociais. A maioria dos mamíferos é social, vive em grupos, em bandos, em tribos, não vive sozinho. Existem alguns mamíferos que não são sociais, como o tigre, por exemplo, que é uma exceção extraordinária, em que a mãe cuida dos filhotinhos e depois abandona eles quando eles já estão mais ou menos crescidinhos e cada um por si. Mas são exceções, tá? Entre os mamíferos, geralmente, você tem comportamento gregário, tá? Mesmo entre os predadores, como os leões, por exemplo, as hienas, os chacais, etc. Bom, voltando, primatas são mamíferos, né? Nós somos primatas também, animais extremamente sociais. Uma exceção notável é o orangotango, que ele é semissocial, tá? Então ele costuma viver o dia dele sozinho, mas ele vive numa área em que vários outros orangotangos estão também. Então, por isso que precisa de uma área muito grande para você ter um bando de orangotangos, por exemplo, porque eles não formam um bando, apesar de eles terem as suas relações ali sexuais e de dominância. Mas, tirando o orangotango, que é uma exceção, todos os outros primatas funcionam na base do grupo. E esses grupos variam de tamanho, tá? Dependendo também da forma como se dá a sociedade e a organização hierárquica de cada espécie. Então, por exemplo, os gorilas formam grupos de no máximo 20 indivíduos. Eles geralmente têm um macho dominante, né? O macho tem um dimorfismo sexual muito grande para a fêmea, né? Ele é muito maior que a fêmea. E eles fazem um sistema de harém, em que só um macho copula com várias fêmeas. Então, geralmente, no bando você tem o macho, as fêmeas dele, os filhotes. Basicamente isso. Mas, por exemplo, primatas que não tenham esse sistema de haréns, que sejam ou monogâmicos ou poligâmicos dos dois lados, né? Babuínos, por exemplo, vivem em grupos de até 150 indivíduos. É bastante coisa, se você for ver. E você tem, às vezes, vários bandos, várias tribos de babuíno formando metapopulações maiores, porque tem uma sobreposição entre alguns indivíduos desses grupos diferentes, então eles acabam se intercruzando, então acabam gerando uma metapopulação gigantesca. Bastante interessante isso daí. Macacos rezos, né, que é aqueles que o pessoal geralmente usa em pesquisa, um bando de 80 indivíduos. Macacos prego, grupos entre 20 e 30 indivíduos. Bonobos, grupos entre 20 e 30 indivíduos também. E os chimpanzés oscilam entre 40 e 60 indivíduos. Eles formam grupos um pouco maiores e às vezes você também tem metapopulações de chimpanzés, com várias tribos interagindo entre si e com bastante intercâmbio de indivíduos, né? São grupos que se fusionam e se rompem, se fusionam e se rompem. Todos esses grupos têm uma hierarquia interna, tá? Então você tem um macho alfa, uma fêmea alfa, e um macho beta e uma fêmea beta, o macho gama e a fêmea gama, enfim, vai indo, né, até acabar o número de
indivíduos do bando. E humanos são mamíferos, são primatas, e nós não somos diferentes. A gente também vive em ambientes sociais, em bandos ou tribos. A nossa espécie existe há mais ou menos 200 mil anos, existe alguma discordância aí. Alguns dizem que é um pouco mais velha, até 300 mil anos, mas em geral a gente pode colocar aí em 200 mil anos, que acho que ninguém diz menos que isso, pelo menos não nenhum cientista sério. E durante aproximadamente 188 mil anos, desses 200 mil, o ser humano foi uma espécie caçadora-coletora. Basicamente isso. Nômade, especialmente, e caçadora-coletora. Não formava grupos grandes, formava bandos de aí, sei lá, também 30 indivíduos, 40 indivíduos talvez. E a gente sabe disso porque esse é o tamanho que atingem as tribos caçadoras-coletoras que ainda existem hoje, que são muito pouquinhas. Tá? Sobraram muito poucas, até por uma questão de espaço, né? Você precisa de muito espaço para ser um caçador-coletor. E precisa também de muito material para caçar e para coletar, né? Que também está ficando raro hoje em dia. Então, algumas tribos, por exemplo, do deserto do Kalahari, lá no sul da África, né, que são as tribos Kung, né? Você ainda tem alguns caçadores-coletores lá, que vivem em tribos de 30 indivíduos, não mais que isso. A mesma coisa o povo Hadza da Tanzânia também, que é caçador-coletor. Os Haida do Ártico têm uma estratégia diferente, até por causa do frio. Eles dificilmente conseguem juntar mais do que 100 pessoas numa mesma aldeia ou alguma coisa assim, mas eles também não são sedentários. Talvez agora estejam se sedentarizando porque foi o que sobrou para eles, né? Uma ilha lá, perto lá do Alasca. No Brasil, são raríssimas as tribos caçadoras-coletoras que ainda sobrevivem, mas você tem, por exemplo, os Avá ou Auá, eu não sei como é que fala, deve ser Auá, né? Que vivem no sul do Maranhão, na divisa lá com o Pará, mais ou menos, que eles são caçadores-coletores e também as tribos não chegam a mais de 60 indivíduos, e eles também têm, obviamente, bastante dificuldade em manter esse estilo de vida caçador-coletor, né? Por razões óbvias. Que a gente saiba, então, a agricultura foi descoberta mais ou menos há 12 mil anos atrás. Há algumas pessoas que chutam para 14, algumas pessoas que chutam até para 20 mil anos atrás, mas assim, usando o termo de concordância aí, 12 mil anos atrás, quando os seres humanos passaram a cultivar vegetais e a fazer pecuária, né? E aí isso permitiu que ele se sedentarizasse, né? Que ele não precisasse ficar sempre zanzando de lugar para lugar. Mas é bom lembrar que mesmo assim, né, os povos caçadores-coletores não deixaram de existir, tanto que existem até hoje. Então você teve uma parcela da humanidade, que hoje é a maioria, né, que desenvolveu a agricultura e se sedentarizou. Então, fazendo umas contas aí de 200 mil anos para a existência do ser humano e 12 mil anos para a descoberta da agricultura, a gente tem aí que durante 94% do período de existência da espécie humana no planeta, nós fomos caçadores-coletores, que vivíamos em bando de não mais do que 60 pessoas. Isso explica, por exemplo, entre outras coisas, né, o número de Dunbar, né, que eles chamam, né, que é o Robin Dunbar, que é um pesquisador, que ele estipulou, por uma questão de cálculo cerebral, mais umas medidas meio bizarras ali, uma coisa meio duvidosa, mas ele estipulou que a gente só poderia ter capacidade cerebral de manter contato intenso, social, com até 150 pessoas. Apesar das técnicas do Dunbar serem meio duvidosas, o número faz bastante sentido, porque a gente nunca foi habituado, durante 94% do tempo da nossa existência, a conviver com mais do que isso. Porque você tinha 60 indivíduos vivendo na mesma tribo, e você tinha o quê? A troca, né? Porque aí morriam alguns, nasciam outros, que você ia conviver depois, e alguns vizinhos. Pronto, você tinha aí de bandos vizinhos, somando aí vai dar uns 150, um pouco mais, um pouco menos. Tem gente que calcula que esse número é maior, tem gente que coloca esse número até para 300. E isso foi muito utilizado na época porque o pessoal estava começando com as redes sociais, quando o Dunbar propôs isso aqui, né? E às vezes você tem, sei lá, 1000 amigos no Facebook, 800 amigos no Facebook, né? E você não tem como, é virtualmente impossível você manter um contato social intenso com 800 pessoas, com 1000 pessoas. Você não consegue fazer isso, a menos que todas elas sejam muito unidas, porque você tem um limite. E você vai substituindo durante a sua vida também. Com certeza, essas 150 pessoas no máximo, que são as pessoas com quem você consegue manter um nível de sociabilidade intenso, né, no sentido de saber como é que vai, de encontrar com frequência, de conversar de vez em quando e tal, essas 150 pessoas provavelmente não são as mesmas que você tinha convívio 10 anos atrás, ou que vão ter daqui a 10 anos, entendeu? Você vai manter algumas, né, provavelmente da sua família mais próxima, alguns amigos mais chegados, e outras vão sendo substituídas com o tempo. Então, bem ou mal, faça os cálculos aí que não está muito errado esse número não. Se você não consegue manter mais do que 150 contatos, e isso faz sentido evolutivo, né? Isso faz sentido do ponto de vista histórico, né, de como que a nossa espécie se originou e como que ela se desenvolveu até aqui. As outras pessoas, você só fala oi, tchau. Você nem convive, você não conversa, você não sabe como é que tá. De vez em quando, manda uma mensagem e tal. Mas enfim, você não tem convivência com ela. Ou seja, nós evoluímos em tribos de não mais do que 60 pessoas,
com pouquíssima propriedade privada, em que a comida, a água e os abrigos eram compartilhados entre todo mundo da tribo, onde as crianças não eram criadas pelo pai ou pela mãe exclusivamente, elas eram responsabilidade dos adultos, e os adultos incluía todo mundo, e isso pode ser usado de exemplo, inclusive, com algumas tribos brasileiras mesmo, de índios aqui, em que eles construíam aquelas ocas enormes, alguns ainda constroem, é tudo vivendo junto, é praticamente uma família comunitária. Continua tendo seus preconceitos, continua tendo seus tabus, né, como quase todas as famílias que a gente possa imaginar, mas uma família comunitária, uma família que é criada todo mundo junto, a tribo inteira é uma família. A ideia de uma família como um traço genealógico ligado por pessoas próximas, enfim, aquela coisa que a gente chama de família nuclear, é um conceito extremamente novo. Tá? E ainda que já tivesse presente em vários povos da antiguidade, alguma coisa parecida com essa, ela só foi se fixar mesmo na população europeia, digamos assim, em geral, lá pelo século XVIII, sabe? É pouquíssimo tempo atrás. É óbvio, todo mundo nas tribos compartilhava um ancestral em comum, muito provavelmente, né? Claro, se você for levar em conta, todos os seres vivos compartilham um ancestral em comum, inclusive todos os humanos, tá? Enfim, isso daí não vem ao caso. Tô falando assim, um ancestral comum próximo, né? Provavelmente uma tribo, todo mundo compartilha um ancestral comum, porque aquela tribo começou provavelmente de algum bandinho menor, e com o tempo, todo mundo vai se intercruzando, então todo mundo acaba virando ancestral de todo mundo e descendente de todo mundo. Você tem algum grau de parentesco maior ou menor com outras pessoas da tribo. E é por isso até que depois de muito tempo de isolamento, todo mundo acaba ficando parecido, com o mesmo rosto e tal, não sei o que. Isso daí é bastante comum em vários lugares do mundo em que você teve populações pequenas, né, gargalos populacionais, não só nos índios aqui do Brasil, como nas tribos africanas, na Europa também, enfim, todos os lugares. É claro, de vez em quando um ou outro casamento com a tribo vizinha acontecia, né, por interesses de comércio, por interesses de aproximação, de amizade, talvez algum interesse político, enfim. Ou mesmo até uma questão de guerra, né, uma invasão, ou até uma troca voluntária mesmo, né, tipo, se apaixonou e foi lá e ficou com outra pessoa da outra tribo, enfim. Essas coisas acontecem, daí provavelmente a tribo vizinha também tem um monte de parentesco com a tribo de cá, né, porque são tão próximos geograficamente. E eu falei casamento? Sim, eu falei casamento. Eu falei casamento de uma pessoa de uma tribo com uma pessoa de outra? Exatamente, casamento. Os casais se formavam, e ainda se formam, nas sociedades tribais e nômades, mas eles não moravam sozinhos, não tinham, sei lá, um lugar privativo para eles, e os filhos eram de todo mundo. Todo mundo criava os filhos. Aquela ideia de família nuclear, como eu falei, é uma coisa nova. Bom, então agora a gente chega no Império Romano. Por que é importante falar do Império Romano? Porque é de lá que a gente tira boa parte das tradições ocidentais que a gente tem aqui no nosso mundo. Quem era o centro da família romana era o pater familias, né, que era o pai de família, digamos assim. Tanto é que a palavra família, originalmente do latim, ela não significava genealogia, não significava tipo o pai, a mãe e os tios-avós e os bisavós, etc. A palavra família quer dizer doméstico, quer dizer quem vive sob o mesmo teto, quem vive sob o mesmo lugar. A tradução de família é doméstico. Agora, a questão da consanguinidade, né, que era importante lá na família do Império Romano, ela tinha a ver muito com as terras que a pessoa herdava, tinha a ver muito com as posses que a pessoa tinha, né, inclusive os servos, os escravos, etc. E também tinha, obviamente, a ver com o poder político, né, porque só os pater-famílias podiam se candidatar a senadores, e também alguma coisa religiosa, né, tinha também a questão da religião romana, né, de você adorar os antepassados, etc. Então essa questão da genealogia ela era importante por isso. E inclusive esse sistema familiar funcionava principalmente nas classes mais altas, né, exatamente por causa disso, as que tinham mais posses. Nas classes mais baixas continuava aquele sistema de família comunitária que todo mundo estava acostumado, entendeu? Porque ninguém tinha muita herança para herdar, né, um sobrenome não fazia muita diferença nas classes mais baixas, né, talvez tivesse, obviamente, um sobrenome, mas você tinha mais uma questão de sobrevivência. Né. A parte política e religiosa, que era relevante para os pater-famílias, é que mantinha aquela descendência de genealogia e aquela coisa de sobrenome, de passar o sobrenome para frente, que começou desde aquela época. Então, mas como foi Roma que estabeleceu o direito, né, o direito romano, que é o direito escrito e tal, a família acabou entrando lá no direito como uma coisa legal, até por causa dessas questões burocráticas todas que tinham que ser feitas. A família envolvia, então, o matrimônio, né, e depois a passagem desses bens e dos sobrenomes para os descendentes. Por isso que os bastardos, por exemplo, dançavam, eles não ganhavam nada. Mas mesmo nessas famílias mais abastadas, que eram de classes mais altas, em que isso valia, né, moravam na casa os servos, os agregados, as pessoas, sabe, tipo, morava um monte de gente naquelas casas lá, não era só o pater-famílias, a mãe e os filhos. E pela definição da palavra família, tudo isso era uma família, porque família significava doméstico. Então a família era quem vivia embaixo do teto. A relevância consanguínea era mais por uma questão religiosa, política, social e financeira, né, do que por uma questão afetiva ou etc. Ainda que tivesse algumas exceções, né, porque alguns pater-famílias lá do Império Romano chegaram a adotar alguns filhos postiços, né, algumas pessoas que eles acharam que valia a pena, né,
aí virava uma coisa meio que tipo o tutor, né, algo assim. Não só o conceito de família nuclear é novo, como também a privacidade é uma coisa extremamente nova. Eu duvido muito que houvesse qualquer tipo de privacidade entre os clãs bárbaros da Europa. Casas, tendas, dificilmente têm divisões internas, sabe? Como a Oca dos Índios que eu estava falando. Na época medieval, por exemplo, e até antes dela, com certeza, entre as pessoas menos abastadas, mais simples, camponeses, etc., a casa tinha uma divisão só, que era para cozinha, e olhe lá, e os animais dormiam junto com as pessoas dentro da casa, né? Os animais tipo cabra, coelho, galinha, essas coisas assim. Então, quer dizer, você não tinha privacidade, os seus irmãos, os pais, todo mundo dormia no mesmo cubículo e junto com outras famílias, às vezes, outros agregados, outras pessoas. Então, o ambiente doméstico ele era composto por um monte de gente. E mesmo entre os nobres da Idade Medieval, sabe, você tem que lembrar que os castelos, por exemplo, que era onde eles moravam, eram fortalezas, eram fortificações, eles tinham uma função de defesa. Então, você dividia o seu dia a dia com soldados, sabe, você tinha um monte de camareiras, um monte de amas, um monte de aios, um monte de gente, cozinheiros, etc., que viviam todos juntos. E você não tinha muitas divisórias nesses lugares, você não tinha muita coisa, sabe, nem o rei dormia sozinho, você tinha todas umas atividades que eram acompanhadas junto. Você quase não tinha privacidade nenhuma. No mundo antigo e medieval, por exemplo, se você quisesse ficar sozinho de verdade, você tinha que virar um eremita. Você tinha que ir pro meio do mato, fazer uma casinha no meio do nada. E aí você virava ou um maluco excêntrico, né, ou uma bruxa, um bruxo, etc. Alguém ia lá uma hora e ia pôr fogo na tua casa. Porque falava assim, essa pessoa mora sozinha aqui no meio do nada, ela não deve bater bem da bola. Sabe? Você não tinha muito como ficar sozinho naquela época. Só lá pelo final da Idade Média, sei lá, antes do Renascimento, é que começaram a desenvolver algum tipo de conceito de privacidade, de você poder ficar na sua, de você não ter que dividir seu espaço com todo mundo, e isso ainda assim só valia para pessoas mais ricas e mais abastadas. Quando a função dos castelos deixou de ser militar e passou a ser mais uma questão de status, e aí os nobres passaram a morar mais em palácios do que em castelos, aí você tinha aquela construção daqueles edifícios já com algumas divisórias, alguns quartos, alguns cômodos para as pessoas mais ricas, para os chefes da família, etc e tal, pro rei, pra rainha, pro príncipe, sei lá o quê. Então, aí a genealogia, ela ia determinar se você tinha ou não direito à privacidade. E mesmo assim, durante as cortes lá, da época do período do Luís XVI, lá, todas aquelas coisas da Revolução Francesa, ainda eram muito pouco privadas, sabe? Ainda assim, era aquele ambiente em que todo mundo fazia tudo junto e era muito difícil você ter algum tipo de privacidade antes do século XVIII. A menos que você fosse um sacerdote, e mesmo os sacerdotes não tinham essa privacidade tão fácil. A própria ideia de infância na nossa sociedade, na nossa cultura, né, ocidental, né, enfim, orientada na Europa, não existia. Você não tinha a ideia da criança tendo uma fase que era para brincar, para estudar, uma fase em que ela não precisava... Não, a criança era um mini adulto, ela tinha idade suficiente para ficar em pé e para carregar alguma coisa, ela ia trabalhar no campo, ia capir um lote, ou então ela ia apertar parafuso lá na fábrica, sabe? As crianças, elas meio que não tinham uma fase separada para curtir a infância. Isso é uma coisa extremamente recente. O pessoal começou a se preocupar com isso depois da Revolução Industrial, porque tinha muita criança morrendo, inclusive pelo regime de trabalho, e de verdade mesmo a infância só foi instaurada, mesmo, só começar a se preocupar com essa questão da infância depois da Primeira Guerra, mais ou menos. Em que aí você estipulava que a criança tinha que estudar e que ela tinha que fazer não sei o quê, e trabalhava à tarde, enfim, mas de qualquer maneira, pelo menos você tinha um período de estudo para a criança, né? Então, a ideia de que a criança tem que ter tempo para brincar, por exemplo, para se divertir, para aprender as coisas quando ela é criança, né, é muito recente na nossa sociedade. Apesar de que na espécie humana ela é muito antiga, porque, bom, todos os primatas têm brincadeiras, né? Quase todos os mamíferos têm brincadeiras, né? Então a espécie humana ela nasce já com a capacidade de brincar quando é filhote. Ou seja, a ideia de família como um núcleo genealógico próximo, estruturado em diferentes gerações, né? Pai, avô, bisavô, filho, etc. Vivendo sozinho no mesmo teto, em quartos separados, e separado dos demais núcleos genealógicos, ou seja, sei lá, os meus tios, primos, etc., moram em outra casa. Tudo isso daí é extremamente novo na nossa sociedade. E na espécie humana mais ainda. Ok, essa parte legal, né, da parte genealógica, que você passa sobrenome, passa bens, né, que você reconhece uma coisa ou outra, essa parte burocrática é um pouco mais antiga, porque data do direito romano, né, então tem coisa aí de 2000 anos. O que ainda assim é muito pouco perto da nossa existência como espécie. Mas essa família que eu acabei de descrever, tá, que não é um exemplo de família romana, tá, que é um núcleo familiar, que mora em quarto separado, blá, 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 sabe? Essa família, se a gente for muito bonzinho, ela existe no máximo há 300 anos. A gente pode colocar aí 200, 150 anos sem grande chance de erro. Isso não dá nem 0,1% da história da humanidade. Então a família tradicional que as pessoas defendem hoje é uma tradição extremamente nova, extremamente recente. E se você eliminar as questões legais, né, burocráticas, por exemplo, uma tribo indígena
é uma família comunitária. Da mesma forma que uma família da Idade Média, uma família de camponeses era o pai, a mãe, os filhos, os agregados, os filhos do vizinho e os parentes próximos, e todos eles junto com as vacas, os cachorros, os gatos, as cabras, sabe? Isso era a família na época. Agora, você quer ver como a questão da consanguinidade não pode ser levada a ferro e fogo na constituição de uma família? Em quase todas as sociedades humanas, você tem histórias de casamentos não consanguíneos, tá? Não consanguíneos próximos, né? Claro, como eu falei, se você voltar lá atrás, todo mundo é parente. Tinha uma questão social, tinha uma questão política, tinha aquela questão de dote, de você trocar laços de amizade com a tribo vizinha, ou de você, sabe, a questão de bens. Você tem um monte de coisas relativas a isso. Então, a probabilidade era que você casasse com alguém que não era da sua família. Eram todos casamentos arranjados. Era o mais comum. A ideia de casamento por afeto, de casamento por vontade de casar dos dois, sabe, sem os pais envolver, isso é extremamente recente. Recente no sentido, assim, generalizado mesmo, uma coisa dos últimos 40 anos, e olhe lá. E ainda existe em muitos casamentos hoje em dia, casamento por interesse ou casamento arranjado. Ainda existe, apesar de não ser oficializado pela lei. Mas enfim, eu estou voltando na questão genealógica. É óbvio que hoje tem muita gente que ainda casa com primo, com prima, com tio, com tia, sei lá, eu prefiro não saber dessa parte. Mas isso é uma exceção. A maioria das pessoas se casa ou se relaciona com pessoas que não possuem vínculo genealógico próximo com ela. Ou seja, um casal recém-casado, digamos assim, que não tem filhos, porque eles escolheram não ter filhos, eles formam uma família? Formam, né? Tanto legalmente quanto socialmente. E na minha opinião também formam uma família. Um casal é uma família, mesmo sem filhos. E eles não têm nenhum traço consanguíneo entre eles. E se o casal não pode ter filhos? Eles continuam sendo uma família, mesmo sem traços consanguíneos. E se o casal resolve adotar uma criança, porque eles não podem ter filhos? Essa criança e os dois pais formam uma família? Formam. Tanto na minha opinião, quanto socialmente, quanto legalmente. Eles formam uma família. E nenhum dos três indivíduos, nem o pai, nem a mãe, nem a criança adotada, tem algum relacionamento consanguíneo. E o que une essas pessoas? O afeto. O afeto une essas pessoas. E é isso que está sendo feito agora, recentemente. As famílias estão se juntando por afeto, pura e simplesmente. Ainda que existam casamentos arranjados, a maioria das pessoas se casa por afeto. Afeto não precisa ser necessariamente sexual. Um grupo de amigos, ou uma república, digamos assim, onde que moram vários amigos juntos, podem ser uma família, no sentido original, né, o doméstico, certo? Eles estão dividindo o teto, eles estão pagando conta, estão resolvendo pepinos juntos, eles têm uma rotina juntos, e tem as brigas e desentendimentos, como qualquer família consanguínea tem, né? Ainda que você não tenha o affectio maritalis, né, que eles falam, que é a vontade de constituir uma família, de ter filhos, de fazer matrimônio, etc e tal. Ainda que você não tenha essa vontade, mas na prática funciona dessa forma. Então uma república pode ser isso. Ainda que eu saiba de muita gente que brigou na república, mas teve outras que eu conheço que se deram muito bem. E não estou dizendo aqui que uma família precise dividir o mesmo teto para ser uma família, mas a recíproca pode ser verdadeira. Um monastério ou um convento, por exemplo, eles se comportam em boa parte como se fosse uma família também. Eles estão lá vivendo sob o mesmo teto, convivendo entre si, resolvendo problemas juntos, pagando suas contas, ou enfim, ou que seja, estão construindo lá a sua rotina. Um batalhão do exército que viva numa área muito remota, por exemplo, e fique lá isolado muito tempo. Também funcionam como se fosse uma família. Eles têm que arrumar o que comer, eles têm que arrumar como se defender, etc. Tudo isso daí. Dois irmãos que moram juntos, só os irmãos. Um sobrinho criado pelos tios, um neto criado pelos avós. Eu até incluiria os asilos e orfanatos como funcionando também na mesma dinâmica de uma família. Só não vou incluir porque muitas vezes os funcionários dos asilos e os funcionários dos orfanatos, além de não morarem lá, não têm um comprometimento afetivo com aquelas pessoas ali. Então, não daria para você colocar isso daí tudo. Mas provavelmente alguns asilos e alguns orfanatos devem funcionar no mesmo esquema de uma família. Ou seja, uma família nos moldes privados de hoje em dia, que a gente tem, que é fechado num quarto, numa casa, etc., sem que outras pessoas fiquem bisbilhotando, ela não começa com consanguinidade, como a gente viu, o casal geralmente se forma sem consanguinidade, e ela não tem obrigação de gerar consanguinidade no futuro. Basta você ter afeto ou uma conjuntura de fatos ou de situações que propiciem esse afeto aparecer. É claro, passar isso daí para um ponto de vista legal é um pouco mais complexo. Por mais que a vida num monastério, numa república, num batalhão do exército sejam análogos a uma família muitas vezes, legalmente não é uma família. Porque, sei lá, se um padre resolve sair do convento, os padres não têm que pagar pensão para ele. Sabe? Se um soldado resolve desertar lá o batalhão que ele pertence, ele não tem que ganhar uma pensão. Sabe? Então você tem as questões legais, por exemplo, de quando você se separa da sua esposa, ou quando você se separa do seu marido, os filhos vão morar com quem, etc. Mas não interessa, porque eu considero que primeiro a gente tem que entender as coisas do ponto de vista teórico, para depois tentar aplicar do ponto de vista prático. Então não importa que o batalhão
que o monastério ou que a república não seja legalmente uma família. Na prática, eu estou discutindo o que é uma família no sentido filosófico e no sentido biológico também. E eles se comportam como uma família, ainda que a lei não possa abarcar todo mundo lá. O que acontece com a lei a gente faz depois. Primeiro a gente tem que entender filosoficamente o que são essas coisas. E hoje é muito interessante, porque seja você conservador, seja você liberal, seja você socialista, seja você capitalista, quase todo mundo concorda hoje que uma família ela é composta por afeto. Ela é montada por afeto e ela gera descendentes por afeto. E quando existe, tem consanguinidade. E esse lance da família tradicional, papai, mamãe, filhinho, criado no mesmo teto, blá 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 blá, como eu já falei o vídeo inteiro, é tão novo, mas tão novo, que a gente pode dizer que boa parte da sociedade ocidental foi criada nesse modo de família no século XX, e digo mais, muitas famílias não foram criadas desta forma. Sabe? Muita família foi criada só pela mãe, ou só pelo pai. Sabe? Ainda mais porque o século XX passou pelas duas maiores guerras da história. Imagina o que morreu de homem. Nos anos 20, por exemplo, a França quase quebrou por causa da Previdência. Porque você tinha tantos homens que morreram na Primeira Guerra Mundial, que eles não tinham como pagar a pensão das mulheres que ficaram cuidando dos filhos depois, né? O soldo, né? Que vai para elas. Sabe? Um monte de órfãos surgiram, teve um boom de orfanatos no começo do século XX por causa das guerras. E nem precisa ser na época da guerra, hoje em dia mesmo, eu já perguntei isso daí no meu outro vídeo do Malafaia, quantas pessoas foram criadas só pela mãe porque o pai saiu para comprar cigarro, saiu para fazer não sei o que e sumiu, nunca mais voltou. Algumas pessoas nem conheceram o pai. Sabe? Segundo o IBGE, mais de 5 milhões e meio de crianças aqui no Brasil não têm o pai no registro de nascimento, na certidão de nascimento. Porque não sabe quem é, ou porque o pai não assumiu, ou porque sumiu, porque fugiu. E depois da década de 70, que começaram os divórcios, os desquites aqui no Brasil. E quem foi criado só pela mãe e o pai morava em outra casa, foi criado só pelo pai e a mãe morava em outra casa. O pai e a mãe casaram de novo, tiveram uma outra família independente, e aí os filhos podiam viver com a madrasta, com o padrasto, podiam fazer... Sabe, e esse tipo de coisa? Também, segundo pesquisas, vou deixar linkado aqui embaixo, essa compleição familiar, de só um dos pais, o outro separado, ou o outro morreu, ou, por exemplo, o casal sem filhos, já são praticamente metade das famílias do Brasil. E o pai é alcoólatra, e a mãe drogada, e o filho ladrão, e o irmão bandido. É o pai que abusa das filhas, o avô que abusa das netas, das filhas, das sobrinhas, sexualmente. A gente é obrigado a aceitar essas pessoas ruins, mau caráter, com desvio de comportamento, como pessoas da nossa família. Legalmente nós somos, mas do ponto de vista de afeto, você é obrigado a ter afeto por alguém que te traumatizou, por alguém que nunca demonstrou afeto por você. Uma pessoa que faz isso, um avô que abusa sexualmente, um pai, um tio, uma mãe que espanca as crianças, essas pessoas são da sua família por uma questão legal e burocrática. Elas não estão na sua família por uma questão de afeto. Inclusive dentro da lei. Se você provar essas agressões ou provar esses abusos, a família pode perder a guarda das crianças e vão para adoção para outra família. Sabe? Ou você pode ter aquela lei de que não pode chegar perto da pessoa, né? Quantos quilômetros de distância, tal, senão você pode chamar a polícia. Então, quer dizer, a própria lei reconhece que a mera consanguinidade não forma uma família, porque dependendo de como for a pessoa, não interessa a consanguinidade. Então, por que a família tem que ser sempre o pai e a mãe? Sendo que na maior parte da história da humanidade, a família foi composta por uma mãe que morreu, um pai que morreu, um pai que sumiu, um monte de criança criada por todo mundo. Me deem um único bom motivo de por que um casal gay não pode ser uma família. Ai, mimimi, mas um casal pressupõe sexos separados. Quando você tem um casal de frango, é um macho e uma fêmea. Quando você tem um casal de cachorro, é um macho e uma fêmea. Tá bom, que seja. Então tá, o casal tem que ser um macho e uma fêmea. Tá. Então chame do que você quiser. Chama de parelha, chama de dupla, chama de par de vaso, não interessa. Sabe, chama do que você quiser. Se dois amigos podem formar uma família, um casal gay pode formar uma família. Ou uma dupla gay, como você prefere chamar, não interessa. Me dê um único motivo de por que um casal gay que adota uma criança não pode ser considerado uma família. Se uma mãe solteira com filhos pode ser considerada uma família, um pai solteiro pode ser considerado uma família, um casal sem filhos pode ser considerado uma família, um casal que adote uma criança pode ser considerado uma família. Ai, mimimi, mas é porque os gays abusam das crianças que eles adotam com pedofilias e blá blá blá. Não vou nem colocar em dúvida o caráter dessas pesquisas. Elas ignoram completamente os casos de abuso de casais hétero que adotam crianças. Quantas crianças são devolvidas para os orfanatos porque os pais são agressivos, porque os pais adotivos são violentos, ou porque abusam sexualmente da criança? Inclusive, uma mulher solteira pode adotar uma criança, um homem solteiro pode adotar uma criança. Ou seja, a família humana mudou muito desde a sua origem. Se for para dizer que existe algum modelo tradicional de família, do ponto de vista de tempo de uso,
certo? Seria a família tribal. O modelo tribal de família comunitária, dentro das contas que eu estipulei aqui para esse vídeo, dominou 94% da existência da espécie humana no planeta. Depois disso, tudo que a gente teve como família foram testes que se adequaram dentro da realidade da sociedade de cada momento histórico que a gente viveu. Dentro de possibilidades políticas, possibilidades econômicas, etc. Então, quem é que disse que meia dúzia de engravatados podem definir o que é uma família? E digo mais, meia dúzia de engravatados que nunca leram uma vírgula de um livro de história, ou de um livro de sociologia, ou de um livro de psicologia, ou de um livro de biologia, ou até de livro nenhum. O tal Estatuto da Família, que o pessoal queria votar agora lá em Brasília, é um absurdo. Ele não obedece nenhuma lógica tradicional, porque nem tradicional é aquilo. Ele é fruto pura e simplesmente de ignorância e preconceito. Eu nem vou me alongar muito nisso, porque o Maestro Boggs, que sabe muito mais de sociologia do que eu, já fez um vídeo sobre isso, família, que ficou excelente, é uma obra-prima, eu deixo aqui embaixo para vocês verem, porque eu acho que vale a pena. Se alguém vier te falar que família é isso ou aquilo, no sentido moral ou social, etc., lembrem a esta pessoa que família já mudou muito de contexto, desde a origem da humanidade até hoje. Família é um conceito fluido, já mudou muito na história da humanidade e vai continuar mudando. E lembre-se que exatamente por ser dinâmica, uma família pode se destroçar a qualquer momento. Quando, por exemplo, não há respeito entre os seus integrantes, quando há agressão, quando há violência, quando há fuga, quando há irresponsabilidade, quando um não aceita as escolhas do outro, desde que essas escolhas não prejudiquem ninguém, não aceita a condição do outro, mesmo quando não é uma escolha. A intolerância e o preconceito são o primeiro passo para destruir uma família. Então, ainda que eu não tenha chegado a uma definição muito clara do que é uma família nesse vídeo, na minha cabeça eu sei muito bem o que não é uma família. Uma família com preconceito e intolerância não é uma família. Quando não existe afeto, não há uma família. Quando as pessoas se odeiam, querem se matar, não se suportam, enfim, tantas coisas que podem destroçar uma família. Uma família, nesses modos que eu estou falando agora, de gente se odiando, se destroçando, não sei o que, é mera divisão de teto. A meu ver, não é uma família. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu fiz esse roteiro aqui e mandei para alguns amigos meus revisarem. Então eu preciso agradecer muito aqui ao Maestro Boggs, ele mesmo que eu citei agora, ao Pedrinho do Ateu Informa, tá? Que também é um canal excelente, se vocês não conhecem, vão lá. E ao meu amigo Vitor Chaves Alvim, que é historiador e que também me ajudou na revisão desse roteiro. Beleza? Então, acho que era isso que eu queria dizer. Um abraço para vocês e falou!